Em 28 de novembro de 2014, o icônico ator mexicano Roberto Gómez Bolaños, amplamente reconhecido como Chespirito, encontrava-se em sua residência na prestigiada Ilha Dourada, em Cancún. Seus 85 anos de vida, repletos de memórias e aventuras, começavam a pesar sobre ele. Suas condições de saúde, incluindo diabetes, sinais iniciais de Parkinson e uma enfisema pulmonar, limitavam suas atividades diárias, como seus passeios matinais à beira-mar. Ainda assim, a era digital permitiu que ele se conectasse com seus inúmeros fãs através das redes sociais. Em seus últimos momentos, estava rodeado pelo amor e apoio de sua família, incluindo sua querida esposa, Florinda Meza. Nos momentos que antecederam seu falecimento, Chespirito teve que confrontar e refutar múltiplos rumores sobre sua suposta morte. Mas naquela tarde fatídica de sexta-feira, por volta das 2h30, o coração do amado ator falhou, levando a uma insuficiência respiratória que acabaria por silenciar sua voz. O mundo perdeu um talento inigualável, mas no mesmo instante, seus personagens atemporais solidificaram sua permanência no coração da cultura popular. A jornada de Roberto Gómez Bolaños foi extraordinária. Ele não apenas viveu uma vida plena, mas também enriqueceu a vida de muitos com sua arte, humor e imaginação. E é exatamente essa trajetória fascinante que iremos explorar neste vídeo. Se você é apaixonado por histórias intrigantes, crimes ou curiosidades, sugiro que se inscreva e ative as notificações para não perder futuras publicações. Agora, vamos nos aprofundar na incrível vida de Chespirito. Para isso, como é habitual dizer, é hora de uma viagem no tempo. Regressemos ao dia 21 de fevereiro de 1929, quando Roberto chegou a este mundo. Desde seu primeiro suspiro, enfrentou adversidades. Sua mãe, Elza Bolaños Cacho Aguilar, havia inadvertidamente consumido um remédio para a gripe, ameaçando tanto sua gravidez quanto sua saúde. Diante da recomendação médica de um aborto terapêutico, Elza decidiu seguir em frente com a gestação. Desse ato de coragem, o mundo recebeu um verdadeiro tesouro, embora sua entrada na vida não tenha sido sem desafios. Roberto rapidamente mostrou sua capacidade de superar obstáculos. Seu pai, Francisco Gomes Linares, era um ilustrador apaixonado, com uma inclinação para a arte, o teatro e a música. Infelizmente, seu estilo de vida levou-o a partir deste mundo cedo, devido a um derrame, quando Roberto tinha somente 6 anos. Durante seus primeiros anos, Roberto carregava consigo um medo profundo, chegando ao ponto de evitar olhar sob camas. À medida que cresceu, em vez de eliminar esses temores, ele aprendeu a coexistir com eles. Ele mencionaria mais tarde, já na fase adulta, que a verdadeira coragem não reside na ausência de medo, mas na capacidade de enfrentá-lo e superá-lo. Na sua perspectiva, heróis genuínos são aqueles que enfrentam seus medos, enquanto os superpoderosos, como Batman e Superman, não conhecem tal sentimento. Ele exemplificava isso com o Chapolin Colorado, um herói que, apesar de sua hesitação e medo, sempre tentava fazer o certo. Antes de personificar o inesquecível garoto que morava em um barril, Roberto tinha um talento para os confrontos físicos na juventude. Conforme detalhado em sua biografia, ele frequentemente se encontrava em disputas durante seus primeiros anos escolares. Sua pequena estatura o motivou a se afirmar, e um golpe decisivo servia como um aviso para os demais. Era melhor não provocar Roberto. Mas, com o passar do tempo, ele viria a entender que o desejo de retaliação não traz nenhum benefício, apenas corrompe o espírito. Como mencionava em seu programa de TV Chaves, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Roberto, desde os seus primeiros anos, mostrou um talento nato para as artes marciais e combates, e essa aptidão o conduziu à prática do boxe. Embora cada treino exigisse uma dose extra de esforço e resiliência, e seus socos ganhassem mais força e precisão a cada dia, ele sabia que precisava manter esse amor pelo esporte escondido de sua mãe, uma fervorosa opositora de qualquer forma de agressão. O mais intrigante era que, apesar de sua estatura abaixo da média, Roberto tinha uma energia avassaladora. Durante sua estreia nas competições, conseguiu um impressionante segundo lugar. No ano subsequente, sua dedicação e esforço foram coroados com o título de campeão. Muitos brincavam, fazendo uma alusão ao famoso programa de TV Chaves, que se Roberto enfrentasse o seu Madruga,
o embate seria de tirar o fôlego. Com o passar do tempo, e quase sem perceber, Roberto começava a esboçar seu próprio destino. Seu coração batia forte com a ânsia de encontrar seu propósito e legado. Aliando sua paixão pelo desenho e sua aptidão para a matemática, ele optou por se aprofundar nos estudos de engenharia. Um tio, a quem ele tinha imensa admiração, havia trilhado o mesmo caminho profissional, o que serviu de inspiração inicial para Roberto. Demonstrando sua tenacidade e comprometimento, ele conquistou seu diploma na prestigiosa Universidade Nacional Autônoma do México. No entanto, apesar de todo o esforço, ele nunca chegou a exercer a profissão. Havia algo na engenharia que, embora intrigante, não o completava, fazendo-o questionar frequentemente se aquele era realmente o caminho que desejava seguir. Então, em uma reviravolta do destino, uma simples olhada num jornal transformou sua trajetória. Seus olhos se fixaram em um anúncio de uma agência de publicidade que buscava novos talentos para se juntar ao mundo do rádio e da televisão. Sem hesitação, mas com a determinação que lhe era característica, Roberto decidiu tentar a sorte. Chegando lá, notou uma imensa fila de jovens esperançosos buscando uma oportunidade como produtores. Mas, em um instante de reflexão e observação, percebeu uma segunda fila, bem mais curta, voltada para escritores. Talvez fosse um sinal do universo, pensou ele. Com coragem e determinação, Roberto embarcou na indústria audiovisual. Desde o primeiro dia, sentiu que algo dentro dele se reacendeu. Começou redigindo comerciais e sentiu uma conexão com o trabalho que nunca havia experimentado na engenharia. Cada projeto que lhe era confiado era tratado com a máxima dedicação. Rapidamente, ele se destacou, passando horas e horas imerso em ideias, rabiscando e dando vida a histórias em seu caderno. E assim, o senso de humor único e inconfundível de Roberto começou a ganhar forma e a marcar presença no universo da televisão. No entanto, por mais que as lutas tenham sido uma paixão ardente, com o passar do tempo, Roberto foi arrebatado pelo futebol. Seu talento e habilidade com a bola nos pés eram inquestionáveis. Amigos e colegas de equipe frequentemente comentavam que, se não fosse sua estatura, Roberto poderia ter ascendido ao estrelato internacional no mundo do futebol. Contudo, Roberto não era apenas um atleta. Havia um lado artístico profundamente enraizado em sua alma. A escrita era, sem dúvida, um dos seus maiores amores. Cada palavra que ele transcrevia para o papel era como um instrumento, abrindo caminhos e trazendo à tona seus sonhos e visões mais íntimas. Algo que o sustentou durante toda a sua existência. No meio social em que estava inserido, Roberto sempre emergia como a figura central. Era ele quem compunha as músicas que ressoavam nos festivais comunitários e, nos momentos mais privados, deliciava seus amigos com histórias e contos encantadores. A ilustração também ocupava um lugar especial em seu coração. Incontáveis horas eram dedicadas ao aperfeiçoamento de seus desenhos, uma paixão que marcou profundamente sua fase adolescente. No entanto, mesmo imerso em tantas atividades e paixões, havia momentos de introspecção. No silêncio da noite, Roberto, por vezes, se flagrava refletindo, ponderando sobre seu destino e o caminho que ainda deveria trilhar. À medida que se consolidava em sua carreira, Roberto começou a ser requisitado para criar roteiros para programas de rádio e até mesmo emprestar sua voz para comediantes que ele conhecia pessoalmente. Esta fase representou uma virada significativa em sua trajetória profissional. Por volta de 1948, ele aventurou-se no universo televisivo, redigindo os roteiros para dois comediantes mexicanos de renome, Viruta e Capulina. A fama começou a sorrir para Roberto, e sua ascensão ao estrelato estava cada vez mais evidente. Durante este período promissor, Roberto já compartilhava sua vida com Graciela Fernandes, uma encantadora argentina. Seu salário crescente permitiu-lhes mudar-se para uma residência mais confortável, onde o casal viu sua família expandir-se com a chegada de 6 filhos. O humor singular de Roberto Gomes Bolanhos era reconhecido, mas tudo ganhou um novo brilho durante as gravações com Viruta e Capulina. Um dia, durante os preparativos para um programa ao vivo, Roberto teve de se ausentar brevemente. Quando retornou, foi surpreendido com um pedido inesperado. A equipe o convidou para uma participação especial diante das câmeras. Com uma naturalidade surpreendente, ele demonstrou não apenas seu talento como escritor, mas também como ator.
encantando a todos. Avançamos no tempo até 1958, onde encontramos Roberto imerso na adaptação do filme Los Legionários. Durante esse processo, o diretor Agustín Delgado, com um dos roteiros de Roberto em mãos, fez uma comparação entre ele e o lendário William Shakespeare, referindo-se a Roberto como uma versão mais compacta do bardo inglês. Roberto, com seu jeito singular, adaptou o elogio, originando o apelido que se tornaria sua assinatura global: Chespirito. Roberto estava no auge, brilhando tanto no cinema quanto na televisão, estando presente nos programas mais assistidos de seu país. Sua presença ofuscante no programa de Capulina chegou a um ponto que, por questões internas e até certos ciúmes, ele foi aconselhado a se retirar. No entanto, antes de sair, fez uma única exigência: que seus créditos como roteirista aparecessem em destaque, tão proeminentes quanto os de Capulina. E assim foi. Nesse momento, o estúdio reconheceu seu valor e talento, tornando Roberto uma das figuras mais reverenciadas. Em 1968, o renomado escritor e ator Roberto Gomes Bolanhos decidiu dar um novo rumo à sua carreira. Após dedicar-se por 15 longos e frutíferos anos escrevendo para outros artistas, ele sentiu que era o momento de trilhar um caminho próprio. Este ano foi particularmente tumultuado para ele, tanto em sua vida profissional quanto na pessoal, especialmente com a triste partida de sua mãe devido a um câncer pancreático devastador. As noites de introspecção eram frequentes, com Bolanhos questionando-se sobre a direção de sua carreira e a relevância de seu talento naquela fase de sua vida. No entanto, um novo capítulo estava prestes a começar, e esse capítulo teria como pano de fundo uma vizinhança que entraria para a história da televisão. Chespirito, apelido pelo qual era amplamente conhecido, aceitou um convite para juntar-se ao Canal 8 em 1968. Lá, ele criou um programa chamado El Ciudadano Gomes, que, embora não tenha alcançado grande sucesso, serviu como um trampolim para futuras oportunidades. Sua reputação como roteirista era inegável, e em 1969, uma nova chance surgiu quando foi convidado a participar do programa Sábados de la Fortuna. O que se iniciou como uma participação esporádica rapidamente evoluiu para um programa próprio, Los Supergênios de la Mesa Quadrada. A dinâmica do programa envolvia personagens debatendo cartas humorísticas enviadas pelo público fictício e contou com estrelas como Rubem Aguirre, Ramon Valdés e Maria Antonieta de las Nieves, com Bolanhos desempenhando o papel de Dr. Chapatin. A ambição criativa de Bolanhos, contudo, estava longe de ser saciada. Buscando inovar, ele desenvolveu um personagem que se tornaria um ícone na televisão latino-americana, o Chapolin Colorado. Este herói peculiar, vestido de vermelho, equipado com antenas, um martelo especial e um coração com as letras S e H, rapidamente ganhou o coração do público. Suas frases marcantes e seu humor único eram simbolizados por provérbios, como o que sugere que, independentemente da aparência externa, a verdadeira natureza de alguém permanece inalterada. Esta fase marcou um renascimento na carreira de Chespirito, solidificando seu legado na comédia e na cultura popular. Roberto Gomes Bolanhos tinha um traço distintivo em sua criação de personagens: a utilização da letra Chia em seus nomes, como El Chompiras, El Chavo, La Chilindrina, Chaparrón Bonaparte, La Chimoltrufia e El Chanfle. Ele brincava que essa escolha se devia ao fato de seus personagens serem xingones, uma expressão mexicana que pode ser entendida como fantásticos ou impressionantes. Durante um período próspero de sua carreira, um desafio se apresentou quando Rubem Aguirre, famoso por interpretar o professor Girafales, decidiu mudar-se para outro canal. Contudo, foi em meio a este desafio que Roberto, inspirado, apresentou a ideia de um menino pobre que enfrenta dificuldades com um vendedor de balões em um parque. Este conceito foi muito bem recebido, culminando na criação do icônico programa Chaves em 1971, com coestrelas como Maria Antonieta de las Nieves, Ramon Valdés e, posteriormente, Carlos Villagrán, Edgar Vivar, Angelines Fernandes e Florinda Meza. Chaves se tornou um fenômeno televisivo. Florinda Meza, em particular, teve um relacionamento complexo e apaixonado com Bolanhos, recheado de altos e baixos. No entanto,
o foco central estava no programa. Chaves não só se destacou no México, mas também se tornou um marco cultural em toda a América Latina. O enredo sobre o garoto humilde com um coração de ouro transcendeu fronteiras e ensinou lições valiosas, tocando profundamente seus espectadores. Uma das singularidades do programa Chaves era a abertura para que os atores contribuíssem com sugestões para os roteiros, uma colaboração que Bolanhos acolhia. Isso permitia uma produção mais dinâmica e enriquecedora, e enquanto Bolanhos antes buscava inspiração em suas memórias de infância, com o desenvolvimento de um elenco tão diversificado, ele expandiu seu horizonte, observando e se inspirando nas histórias de outras pessoas para dar vida à vizinhança do Chaves. A observação de Roberto Gomes Bolanhos sobre as nuances do comportamento de suas filhas desempenhou um papel significativo na moldagem das personalidades singulares retratadas em seu programa. A combinação de características familiares e criatividade permitiu que os personagens fossem interpretados com um toque único, embora isso também tenha levado a alguns desafios. Com o passar do tempo, muitos atores optaram por buscar carreiras individuais, inspirados pelo sucesso e pela aclamação que recebiam. Em relação ao título El Chavo del Ocho, a origem está de fato ligada ao canal 8 mexicano, onde o programa foi inicialmente transmitido. Contudo, após mudanças na emissora, Bolanhos teve que improvisar uma explicação para o Ocho, alegando que Chaves morava no barril com o número 8. À medida que o programa ganhava tração, o elenco começou a sentir o peso da fama. Era comum que fãs adoradores os perseguissem, comparando-os à popularidade de ídolos do rock. Em alguns momentos, a equipe teve que buscar refúgio para evitar o assédio excessivo, percebendo que tal nível de fama poderia trazer riscos. As viagens se tornaram uma constante, com turnês não apenas pelo México, mas também por toda a América Latina. Embalado pelo sucesso e pelas constantes viagens, Bolanhos começou a enfrentar desafios pessoais. Graciela, sua esposa na época, estava ciente das infidelidades de seu marido, mas optou por manter a privacidade de sua vida conjugal. Durante um período de separação, Bolanhos e Florinda Meza se tornaram próximos, resultando em um relacionamento amoroso. Quando o relacionamento se tornou público, Meza enfrentou uma avalanche de críticas, muitas vezes sendo rotulada negativamente pela mídia e público. Porém, vale destacar que ela possui sua própria trajetória e legado, independentemente de seu relacionamento com Bolanhos. Este romance rejuvenesceu Bolanhos, e o casal não apenas compartilhou uma conexão romântica, mas também formou uma equipe de trabalho bem-sucedida. Com a Televisa interessada em capitalizar sua crescente popularidade, a proposta de um filme surgiu. No entanto, Bolanhos optou por se afastar de suas criações mais famosas, como El Chavo e Chapulín Colorado, expressando interesse em criar algo voltado para o mundo do futebol. Quando Roberto Gomes Bolanhos propôs fazer um filme focado no mundo do futebol, os executivos da produtora foram receosos, pensando se não seria mais seguro manter o formato consagrado das séries. No entanto, Bolanhos estava determinado a expandir sua criatividade. Dessa determinação surgiu El Chanfle, uma obra que contou com atores familiares em papéis distintos. Contrariando as expectativas, o filme tornou-se um hit, levando os produtores a solicitarem uma sequência, que Bolanhos aceitou com entusiasmo. Porém, mesmo com esses sucessos, não demorou muito para que tensões emergissem. Anos trabalhando juntos, sob as mesmas luzes e câmeras, começaram a pesar sobre o elenco de O Chaves. A fricção chegou a um ponto onde alguns atores, incluindo Carlos Villagrán, que interpretou Kiko, optaram por seguir outros caminhos. Embora as saídas tenham gerado desentendimentos, a maior perda foi a morte de Ramón Valdés. Sua partida, decorrente de um câncer de estômago, foi um golpe doloroso para todos, especialmente devido ao caráter marcante de sua trajetória e carreira. Em 1992, Bolanhos decidiu se afastar das telas e reacender sua paixão pela escrita teatral. Não demorou muito para que ele concebesse 11 e 12, uma peça que, devido ao seu sucesso, teve mais de 28 mil encenações. Bolanhos também se aventurou pelo universo das telenovelas e se interessou pela música. No entanto, antes da celebração de um quarto de século do programa Chespirito, os dirigentes da TV Azteca decidiram encerrar a jornada dos personagens icônicos.
Foi o momento em que Chapolin e Chaves entraram em um merecido descanso, encerrando uma era na televisão mexicana. Quando atingiu 66 anos, Roberto Gomes Bolanhos já não possuía a mesma agilidade para as acrobacias e cenas físicas que marcaram sua carreira. Além disso, a ausência de membros do elenco original se tornou mais notória. No entanto, o legado de seu programa era indiscutível, com exibições em mais de 10 países e um feito notável de 40 anos de transmissão contínua. Ele era, sem dúvida, uma fonte inesgotável de criatividade, sempre em busca do próximo projeto. Bolanhos deixou uma marca indelével tanto no cinema quanto no teatro mexicano. Em 29 de março de 2012, foi homenageado no Auditório Nacional, um evento que reverberou em 17 países que transmitiram a cerimônia. Mesmo em seus últimos meses, acometido por uma enfermidade grave, segundo relatos de seu filho, Bolanhos não abandonou sua paixão pela escrita. Sua companheira de longa data, Florinda Meza, compartilhou que a decisão de Bolanhos de redigir seu testamento trouxe um período reflexivo. Ele estava plenamente consciente de que a doença estava tomando conta, preparando-se silenciosamente para o fim. Em 28 de novembro de 2014, a comunidade televisiva e os fãs lamentaram a perda do mestre por trás de um dos programas mais icônicos da TV latino-americana. A confirmação veio através de uma postagem emocionante de Florinda Meza no Twitter. Não é boato, não é invenção e não é piada. Roberto Gomes Bolanhos partiu. Amarei você para sempre. No dia após sua partida, um carro fúnebre branco levou os restos mortais de Roberto Gomes Bolanhos de sua residência ao Aeroporto Internacional de Cancún. De lá, em uma jornada aérea privada, ele foi transportado para a Televisa San Angel, sendo honrado como a lenda da comédia que era. A despedida a Chespirito ecoava por toda a América. Na data de 30 de novembro de 2014, o mundo presenciou uma vibrante e comovente homenagem ao humorista. O cortejo fúnebre fez o seu caminho até o icônico Estádio Azteca, no México. Durante esse trajeto, uma multidão de admiradores rendeu sua última homenagem, ecoando suas famosas frases e relembrando momentos icônicos. Hoje, a presença física de Chespirito pode não estar mais conosco, mas seu legado perdura nas telas de inúmeros lares ao redor do globo. Seus programas alcançaram mais de 25 países, tornando Roberto Gomes Bolanhos uma figura inesquecível e multifacetada. Ele viveu intensamente e em uma de suas muitas vidas encontrou seu epílogo. Certamente ele trouxe ao mundo surpresas que nunca imaginávamos. Após essa incrível jornada por histórias, mistérios e curiosidades, chegamos ao fim de mais um vídeo. Em cada narrativa, tentamos capturar a essência de eventos reais. E sempre que você se surpreende com uma reviravolta ou descobre um detalhe fascinante, é porque de fato assim aconteceu. Se você apreciou nossa abordagem e deseja continuar descobrindo os maravilhosos contornos da realidade conosco, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. É um privilégio poder compartilhar momentos tão autênticos com vocês. Até a próxima, e enquanto aguarda, reflita sobre as nuances da vida e como elas frequentemente superam nossas expectativas. Até breve!